Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de, nesta manhã de devocional Pequeno Almoço, compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor. Nesta ocasião quero ler o texto bíblico, livro que escreve, o evangelho que escreve Dr. Lucas, capítulo 6, quando ele diz assim a expressão, palavras de Jesus Cristo: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Eu quero subordinar esse devocional nesta manhã ao tema: o alicerce faz a diferença. O alicerce faz a diferença. Quando nós olhamos para esta palavra alicerce, quando eu olho para esta palavra alicerce, me vem à memória um acontecimento em uma das igrejas que nós pastoreamos do Brasil, em que ali havia uma construção, e aquela construção, ela cedeu ao meio, eram 2 pisos, e então quando olhávamos para os tijolos partidos ou quebrados, imaginávamos-se que essa construção não teria solução. E então nós procuramos uma pessoa que era habilitada na área, pessoas que tinham conhecimento de causa, e ele disse: olha, o melhor a fazer é jogar tudo para o chão e começar de um início, um novo alicerce. Quando nós olhamos para aqueles tijolos, construções, e eu imaginei, aqui tem oferta das pessoas, aqui tem horas de trabalho, suor, disposição, boa vontade. E eu fiz uma pergunta para aquele homem que era um especialista na área: doutor, e se nós cavarmos junto aos alicerces, junto aos pilares, e os pilares, o alicerce estiver bom? Ele diz: olha, é uma boa ideia, se quiseres fazer isso, pode ser uma solução, mas eu duvido que isso esteja bom no que tange ao alicerce. E aquilo era uma orientação divina que Deus estava me entregando naquele momento. E nós convocamos os irmãos e começamos a cavar junto aos pilares. Ele diz: se tiver 20 centímetros de diâmetro, está ótimo. E se tiver 3 metros de profundidade, também está ótimo. Este era o sinal. E nós começamos a cavar, usando aquele instrumento chamado trado, um lado só, porque era na esquina, no encontro das paredes. E para nossa alegria, os pilares estavam com mais de 30 centímetros de diâmetro. Os pilares com mais de 3 metros de profundidade. E nós pudemos celebrar o nome do Senhor e demos sequência àquela construção junto com os amados que servem naquela congregação. E tal foi a minha alegria em ver que aquele alicerce, ele foi a razão de tudo seguir adiante. Quando nós olhamos para aquele alicerce e agora ele ajeita os cálculos, remodela as colunas, remodela as lajes, as vigas, e a construção ela pôde prosseguir. Tudo só foi possível porque o alicerce era bom. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e essa expressão de Jesus, aqueles: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? O Senhor está nos trazendo à memória o alicerce. Precisamos saber como nós alicerçamos. O apóstolo Paulo, quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, ele fala que o fundamento, o alicerce, necessariamente ele precisa ser Cristo. Porque ele explica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 14, que quando nós construímos no alicerce que é Cristo, há uma recompensa. E o irmão Tiago, ele coaduna, ele se une às palavras de Jesus, quando ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quando Jesus estava fazendo essa ilustração, Tiago explica, lá no primeiro livro, no livro de Tiago, no capítulo 1, o versículo 24,
22, ele diz para nós sermos ouvintes praticantes da palavra. E no versículo 25, ele usa uma expressão bem íntima, bem individual na Bíblia, ele diz operoso praticante. A Bíblia explica nessa parábola de Jesus que quando o nosso alicerce, a nossa casa, a nossa vida espiritual está construída sobre o alicerce que é Cristo, é diferente de quando nós estabelecemos, fundamentamos a nossa vida espiritual em um milagre apenas, em uma cura apenas, em uma prosperidade financeira apenas. A propósito, o apóstolo Paulo, quando fala a Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, ele diz: se nós esperarmos em Deus apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes entre os homens. A vida de fé, a nossa fé, ela não pode ser estabelecida apenas em um milagre, porque se isso acontecer, é como construir a casa sobre areia, mesmo que o milagre seja produzido por Cristo. Sabe por que eu entendo assim nesta palavra? É porque existe algo acima, além do milagre. Existe algo além das coisas sobrenaturais. Quando nós atendamos e fundamentamos a nossa crença, a nossa religião, a nossa vida espiritual apenas no milagre, nós passamos a sofrer uma vida de medo, uma vida de liberdade cerceada, porque nós pensamos, se eu abandono, eu posso anular o milagre. Se eu abandono, Jesus Cristo me abandonará também. Mas a Bíblia explica, Jesus dizendo que aquele que vem ao Senhor, aquele que toma a decisão, ouve as minhas palavras. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, eu escuto todos os barulhos, eu escuto tudo aquilo que tem som no meu dia a dia, mas ouvir é um processo seletivo. Ouvir é um processo que a alma interage. Ouvir é um processo que o espírito humano interage, porque ouvir significa selecionar. É por isso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós somos conduzidos à prática. A Bíblia explica, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, ele explica: a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, colocamos em prática, nós estamos fundamentando a nossa fé sobre Jesus. O segredo, o diferencial, o que nos faz termos o penhor, o selo da vida cristã saudável, o selo de Deus. Paulo explica a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2 e o versículo 19, o selo de Deus permanece assim: aquele que ouve e pratica a palavra, aquele que abandona a vida de pecado, está fundamentando a sua construção espiritual sobre a rocha. E a Bíblia explica, Jesus dizendo essa palavra, ele diz que veio a enchente. Lá em Mateus, no capítulo 7, dos versos 24 a verso 27, ele é mais enfático, ele diz: veio a chuva. A chuva traz as primeiras chuvas em especial, elas vêm trazendo um monte de imundície, vêm trazendo um monte de trastes, vêm trazendo um monte de dificuldades. E nessa expressão de Lucas, ele diz a enchente. Na expressão de Mateus, ele diz: vem o vento, vem a provação, vem a tribulação, vem as lutas que querem nos empurrar ao desânimo, mas a gente está firme, a gente está seguro. Não é porque não sente a luta, não é porque está anestesiado, não. O nosso Deus é um Deus que nos conduz a uma vida de discernimento. Ouvir está nos impulsionando a termos discernimento. E a Bíblia explica que sopra sobre a casa o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas aquela casa estava de pé porque ela estava firmada sobre a rocha. A nossa fé não é uma apologia ao pensamento do positivismo, mesmo que nós temos pensamentos positivos. A nossa fé, ela é burilada, ela é fundamentada, a nossa fé é polida quando nós passamos pela luta, porque se nós não passarmos pela luta, nós não valorizaremos as bênçãos. Se nós não passarmos pelas lutas, nós não crescemos espiritualmente. Então nesta manhã de devocional, eu te convido, se for só um tijolo que tiver na sua construção espiritual, mas que ele esteja fundamentado no alicerce que é Cristo, porque se o alicerce for Cristo, você pode mudar para a América, o alicerce é Cristo. Você pode mudar para a Antártida, o alicerce é Cristo. Pode mudar para a Oceania,
Oceania, o alicerce é Cristo. Pode mudar para os países mais pobres, o alicerce é Cristo. Porque a tua fé, ela não vai depender das estações climáticas. A tua fé não vai depender das crises econômicas, mas a tua fé será fundamentada em Cristo. Então Jesus diz: por que me chama Senhor se não faz o que eu mando? O Senhor nesta manhã nos ensina. Você que já veio a mim, veio ao Senhor, ouve as palavras do Senhor e coloca em prática. Nós fomos chamados para praticar a palavra do Senhor. Nesta manhã eu quero te convidar, você que passa pela chuva, que passa pelo vento, que sopra o vento forte, que vem a tormenta, você não vai ser abalado, porque o Senhor vai estar sendo o teu fundamento nesta manhã. Oremos uma vez mais. Pai santo e maravilhoso, eu sei que o alicerce, que é o Senhor, faz toda a diferença. Deus, eu sei quantas vezes o Senhor já me ajudou nas lutas, quantas vezes o Senhor me sustentou com a tua destra fiel, porque Isaías profetiza no capítulo 43, versículo 2: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Deus, nesta manhã o teu filho que sente o vento soprando forte, que a enchente, a torrente, Senhor, tem sido forte, eu te peço, Senhor, ajude ele, Pai, a continuar construindo neste alicerce, neste fundamento que é o Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. O alicerce fará a diferença. Você vai sobreviver, você vai sair do outro lado, você vai cantar o hino da vitória e você será arrebatado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um dia abençoado para nós, em nome do Senhor. Da linda pátria estou